os baixos, eles são aqueles momentos que realmente a gente perde o sono e achar que pode tudo desmoronar, uma derrota não vai definir o resultado final da partida. Né? Resolva o problema primeiro, depois tu cria uma solução escalável. É difícil tu escalar uma solução se tu não sabe solucionar o problema. Olá, seja bem-vindo ao GarageCast, o podcast que mostra como construir uma startup no Brasil. Eu sou o Arthur, founder da Restauracy. E eu sou a Bárbara, founder do Cinta, e a gente sabe bem como é que é estar nessa parte da trajetória, porque a gente também está nela. E nessa primeira temporada a gente está conhecendo as startups que participaram do Tecnopuc Garage. Hoje a gente vai conhecer uma startup que resolve um problema que todo mundo conhece, né? Que é tentar gerenciar um negócio, um pequeno negócio, em meio a WhatsApp, planilha, caderno, e aí o Gestão Boa entra justamente para resolver isso. Silvio, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende aí do horário de quem estiver assistindo. Prazer estar participando do podcast. E como é que surgiu a ideia da Gestão Boa? Então, basicamente, na verdade, eu também sempre fui muito inquieto, né? Eu gosto muito de empreender, de pensar em maneiras que a gente pode melhorar a sociedade como um todo, né? E aí, nisso, a gente foi pensando em o que a gente vivenciava no dia a dia e a gente acabava percebendo que, muitas vezes, na questão da microempresa, eles têm dificuldade de fazer uma gestão voltada para o cliente, né? Tipo, gostos do cliente, preferências. A origem mesmo era ter ido na padaria e ficado completamente insatisfeito que não tinha um sanduíche integral e só tinha o mesmo de sempre dos últimos anos, né? Não tinha nem uma barrinha, alguma coisa assim, né? Então a gente saía do colégio, no ensino médio ali, ia na padaria e não conseguia comprar alguma coisa que realmente a gente necessitava ali, né? Por justamente ter essa mudança de gerações e a gente ser uma geração mais saudável, a padaria não tinha ali o alimento que a gente precisava. Então, dali a gente pensou, tá, a gente precisa de uma plataforma que ajudasse tanto o empreendedor a ele analisar e entender de fato o que mais sai, né, digamos assim, de produtos, de serviços, o que ele mais realmente vende e o que de fato ele está deixando na mão, assim, deixando de aproveitar com as tendências. Né? Aí até a gente fez um processo de pré-incubação ali aqui na cidade de Rio Grande, a gente fez a nossa modelagem de negócios e desenvolveu o nosso MVP e conseguimos ganhar ali o processo em primeiro lugar, competindo com mais de 14 startups. Que show! E como é que funciona na prática isso? Então, acaba que essa ideia foi tomando forma, a gente foi vendo os desafios na prática, a gente vê bastante dificuldade realmente do micro em usar a tecnologia, entender como é que funciona, como é que isso ajuda ela, e a gente também foi desenvolvendo a tecnologia. A gente acabou pivotando um pouquinho dessa ideia inicial e focando em algo que era mais tangível para nós resolver, que era a questão de agendamento de serviços. Isso quer dizer, barbearias, salões de beleza, salões, estúdios de estética, são um tipo de trabalho que precisa muito, tem muito recorrente, né? Isso quer dizer, bate um cliente na porta ali várias vezes a cada dia, e ao mesmo tempo eles precisam ter esse acompanhamento. Se o cliente está voltando, não está voltando, quanto tempo ele não vai, qual é o ticket dele, né? Quanto que ele fatura por cliente, o que ele poderia fazer para melhorar isso. Então, com isso, a gente começou a adentrar esse mercado e ajudar ali os salões de barbearias a entender de fato essas métricas e como usar elas a favor deles. E qual foi o maior desafio até agora que vocês têm enfrentado como startup? Eu acho que um dos maiores desafios, de fato, é tu ser resiliente, de ter problemas assim, que às vezes tu... É como se arrependesse de estar ali, meu, por que eu parei? Larguei tudo que eu estava fazendo para criar esse negócio e agora ele só dá problema. Ou tem momentos que tu te sente, sabe, como se fosse apertado ali pelo contexto, mas ao mesmo tempo, quando isso passa e quando tu depois vê os frutos que isso está gerando, isso dá bastante felicidade, né? Um grande desafio para nós está sendo manter, digamos assim, um caixa saudável e, ao mesmo tempo, as atividades em funcionamento. Porque hoje a gente precisa ainda bancar a startup para a startup estar de pé. E isso é algo muito difícil. Então, a gente faz, na verdade, projetos por fora do aplicativo, isso quer dizer, a gente trabalha também com outras empresas, a gente tem conexões até com a Uniteg de Porto Alegre, com outros projetos que a gente desenvolveu para conseguir dinheiro e esse dinheiro a gente poder nos pagar, poder guardar para a startup e poder reinvestir nesse aplicativo. Porque o aplicativo é realmente um jogo de longo prazo, um jogo que tu precisa dar um tempo para o cliente usar e ter resultado, a gente precisa de tempo para melhorar a plataforma, né? Entender um pouco da experiência do usuário. Então, esse período é bastante difícil, né? Geralmente tem o tal do Vale da Morte, né? Então, isso quer dizer, a gente tem ainda uns 2 anos para fugir desse vale, porque depois de 2 anos aí realmente já fica demais, então a gente batalha bastante para suportar esse momento difícil para depois de aumentar nossa recorrência de clientes, a gente já
conseguir virar essa curva, né? Então, tu largou tudo, tu tinha outro emprego e acabou focando 100% na gestão boa. Sim, eu tinha um emprego CLT, eu trabalhava no aplicativo Manejo Remoto, que, aliás, foi um aplicativo que foi muito legal de desenvolver, ele foi criado do zero também, era uma startup. Aí eu trabalhava como desenvolvedor e a gente conseguiu sair ali de, acho que não chegava a ter 10 clientes, para mais de centenas de clientes utilizando, né, aquele aplicativo para fazer a gestão do gado. Então foi legal acompanhar essa trajetória e foi isso que me motivou a começar a minha também. Tipo, eu consegui construir uma coisa para outra pessoa, por que que eu não posso construir para mim mesmo, né? Então aí foi nessa virada que eu fiz essa aposta junto com meus sócios, que ainda têm algumas outras ocupações, mas mesmo assim a gente está junto sempre para poder desenvolver a startup. É uma corrida contra o tempo, né? Está num processo de aceleração, como o Technopuc Garage. Como é que foi a experiência? Essa experiência é boa porque ela te instiga a refletir mais sobre as coisas, né? Porque então que a gente não estava modelando um projeto do zero, mas a gente estava buscando aprimorar a modelagem ou pivotar, se precisasse pivotar e entender, a gente teve bastante momentos para parar e refletir e entender, né? Às vezes numa aula, né? Como teve a aula de vendas, foi uma aula que nos deu muito insight para a gente mudar a forma que a gente estava se comunicando para tentar ser mais assertivo, né? E conseguir converter melhor. E até hoje a gente está pondo em prática, né? Eu acredito que grandes frutos dessa aceleração vão surgir nos próximos meses, que é a gente, de fato, conseguindo parar para botar em prática muito da teoria que a gente acaba deixando de lado no dia a dia, porque a gente fica, né, atendendo mais às urgências e não consegue pensar estrategicamente. Mas esse momento serviu para isso, a gente conseguiu reestruturar e criar novos objetivos. Boa. Tu falou dos altos e baixos, né? De ter um negócio, uma startup. Como é que tu lida com esses baixos? Os baixos, eles são aqueles momentos que realmente a gente perde o sono, né? A gente perde um pouco da sanidade ali, a gente passa bastante por esse sentimento de achar que pode tudo desmoronar, né? De uma hora para outra. Mas eu acho que nesse baixo, o mais importante é entender que meio que o mundo gira, tudo passa, então às vezes tu pode gerar um problema que tu acha que o cliente vai te matar com esse problema e ele não vai. Ele só vai entender muitas vezes, ou um ou outro vai se irritar, mas o outro vai aceitar. Então, acho que é entender que o jogo é de longo prazo. Tipo, uma derrota não vai definir o resultado do final da partida, né? É aquela frase bem clichê, né? Que não é um sprint, mas é uma maratona, né? Então, a gente tem muito o que rodar. Então, é entender que os erros fazem parte do jogo e entender que esses erros é o que vão possibilitar a gente não errar de novo na mesma coisa e continuar evoluindo é fundamental. Então, acho que mantendo sempre esse foco, o problema em si, né, enfim, os baixos acabam doendo menos, né? Aí aquela primeira palestra que a gente teve, né, na abertura do Garagem sobre fracasso, que é aprender com os erros e, de repente, fracassar e usar isso nesse longo prazo para ser ainda melhor. Com certeza, e acho que é ter a visão do longo prazo, né? Na verdade, é criar a estratégia correta que nos possibilite ter um longo prazo de sucesso, né? A gente às vezes se perde justamente na estratégia. Na estratégia, eu acho que seria também essencial, né? A gente vê cada vez mais o quanto isso é importante para nós. E Silvio, aproveitando essa visão de longo prazo, qual é o sonho de vocês? Como é que tu imagina a gestão boa daqui 5 anos? Qual é o sonho maior? Onde vocês almejam chegar? Olha, eu acho que o nosso sonho, ele já está sendo posto em prática, né? Que é, de fato, conseguir ajudar na gestão do micro. A gente hoje trabalhando com a barbearia, eu fico muito contente vendo resultados de clientes. A gente já teve, né, um exemplo de, por exemplo, o cliente que já aumentou 20% de faturamento só de entender os dados e usar isso a favor dele. Então, ver esse resultado nas pessoas é o nosso sonho. E o nosso sonho é isso em alta escala, logicamente, né? A gente tendo um depoimento, eu já fico muito feliz, mas se a gente tivesse 20, 30, 40, né, entendeu? Poder pulverizar isso para que mais gente tenha acesso à tecnologia, tenha acesso a melhora no seu negócio, né, na sua gestão, e fazendo com que a gente expanda para, de fato, todo o Brasil ter uma operação, né, na verdade, ter uma empresa que seja autogerenciável também, né, no sentido de já termos mais infraestrutura, pessoas, né, poder desenvolver também quem trabalha com a gente. Então, a gente sempre tem essa preocupação, né? A gente tem hoje bolsistas, na verdade, temos 5 bolsistas, e a gente se preocupa muito em desenvolver as pessoas aqui dentro. Então, é gerar essa transformação, né? Transformar o cliente, transformar quem trabalha com a gente, transformar a vida de todos para melhor e em alta escala, né? Vou até botar o exemplo dos nossos, como se fossem ídolos, né, que é o Anotaí, que é a startup que nasceu de Rio Grande, eles criaram uma automação para o WhatsApp, e essa automação foi escalando, 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 até
ser comprada pelo iFood por 60 milhões de reais, e hoje Ah, eles todos são funcionários do iFood, ganhando um salário bom, ainda ganharam essa aceleração, então uhum. a gente tem esse desejo de crescer, expandir e também ser vendido. É uma estratégia nossa para conseguir gerar esse resultado. Que legal. E se tu pudesse deixar um conselho para quem está começando agora um negócio, o que tu diria? É aquele conselho que eu me diria, né, para mim mesmo, foi uma falha minha e eu não quero que as pessoas repitam. Não comece pelo problema. Às vezes tu acha que depois de ter a solução na tua frente, de ter desenvolvido ela, tu vai ter mais, por exemplo, poder de negociação, tu vai ter mais autoridade para conversar com a pessoa, para resolver o problema dela. Mas na verdade, eu te garanto que tu falando diretamente com ela, perguntando como que ela faz as coisas hoje, como que ela precisa para de fato, né, o que ela precisa, é ali que tu vai desenvolver a coisa certa. E, claro, isso em alta escala também, não se fechar em um caso, mas falar mais com pessoas. Então, acho que a maior dica é converse com as pessoas diretamente e resolva o problema delas, nem que seja uma coisa não escalável, mas resolva o problema primeiro, depois tu cria uma solução escalável, né? É difícil tu escalar uma solução se tu não sabe solucionar o problema, de fato. Então, Sim, às vezes as pessoas até começam com uma solução não escalável e a partir dessa solução transformam em algo escalável, mas dá certo porque veio de um problema, né? exato, é de fato solucionar o problema. Às vezes tá pensando lá na frente, querendo escalar, sendo que tu ainda nem resolveu o problema da pessoa. Então, primeiro resolva o problema, nem que seja da maneira manual, mas resolvendo o problema, e depois tu pensa em escala, né? Um passo de cada vez. Bacana, Silvio. E onde é que as pessoas podem achar a gestão boa? Quais são os canais? Qual a forma de contato? A gente vai deixar aqui também na descrição do episódio, mas de repente já pode deixar aí pro pessoal. A gente, para encontrar, é bem fácil, né? No Instagram, gestão boa é a única gestão boa que existe. Então, pode procurar Gestão Boa no Instagram, pode procurar o meu perfil, que é Silvio Quintana RG também. E o nosso site, gestãoboa.br, tem todas as informações ali de como é que funciona o sistema, né? Até para dar um pouco mais de contexto, tá? A nossa solução envolve toda essa gestão financeira, de poder acompanhar gráficos e relações de como que foi o rendimento do mês, né? Aquisição de clientes, ticket médio. Tem a comparação mensal, tu consegue ver um paralelo do teu resultado, por exemplo, o mês atual com algum outro mês, né? Por exemplo, agosto desse ano com agosto do ano passado, para tu acompanhar de fato se tu cresceu e evoluiu em questão de aquisição de clientes, de faturamento de um ano para o outro, também em questão de comissionamento de equipes, para poder manter um pagamento organizado, né? Porque muitas vezes usando o caderno ali acaba dando briga, então com o aplicativo não tem briga, a comissão já sai automática. E claro, tu separar o que é seu e o que é da empresa, colocar todas as despesas certinho no aplicativo, aí não vai ter erro, tu vai conseguir de fato entender o teu lucro real e com isso quanto que teu negócio está de fato rendendo. E para fechar, a gente tem agora como ambição, até para uma ambição de curto prazo, que é disponibilizar um chatbot que faz autoatendimento pelo WhatsApp, para ele também já fazer os agendamentos e também o gerenciamento da empresa direto pelo WhatsApp. Então, em vez de tu ficar toda hora acessando o sistema ou enviando o link de agendamento, o próprio chatbot vai fazer tudo para você diretamente ali, né? O cliente chamando ele ou tu chamando ele, tu já resolve com ele a tua questão e ele já automatiza tudo. É um funcionário mesmo, né? Tu pede direto, ele vai lá e faz. Exato. Na verdade, as duas pontas, né? Ele conversa com o cliente para entender o que o cliente quer e fazer um agendamento, e também ele entende o que o barbeiro quer, já encaminhando para ele, ó, aqui de repente tem um relatório do teu resultado mensal, ou de repente fazer já um registro de uma venda direto pelo chatbot, em vez de registrar pelo sistema, né? Então é usar ele como realmente um funcionário, tu manda nele, ele faz, ele busca e ele traz a informação. Perfeito, Silvio. Muito obrigado. E tu deixaria um último conselho para quem está nos escutando e está começando ou ainda não tirou a sua startup do papel? Bom, eu acho que devido a esse contexto que a gente está, né, é lógico que eu vou dizer, comece fazendo garage, entra no garage, faz a sua inscrição para desenvolver a sua ideia de negócio, porque assim, tem muita gente que sonha em empreender e acha que sozinha vai conseguir. E eu já digo de primeira que não, acho que é muito mais difícil se desenvolver sozinho do que com quem já conhece, tem experiência, e também ter uma equipe unida, né? A equipe é fundamental, é ter, né, dois ali sócios, um ou dois sócios que realmente de fato sejam pessoas que tu confia e acredita que vão estar contigo para enfrentar todos esses altos e baixos, né? Então, se especializar e estudar sobre dentro do garage e também ter uma equipe forte, isso aí com certeza já vai ser o melhor start que a pessoa pode dar ali para tirar a ideia do papel. Perfeito. Muito obrigado, Silvio, por partilhar a história da Gestão Boa aqui com a gente. Pessoal, não esqueçam de curtir, de compartilhar esse episódio, de chamar lá o Silvio da Gestão Boa, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal, tamo junto, obrigado pelo espaço e valeu aí todo mundo que assistiu. Time